gente, bem-vindos ao meu canal. Prazer, Fernanda. Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. E preparados para mais uma pintura? Quero ver todo mundo fazendo, hein? Deixando esse mundo mais tranquilo e cheio de arte que a gente tá precisando, hein? Bom, nesse vídeo eu trouxe essa referência maravilhosa, como vocês podem ver. E antes de mais nada, eu queria fazer 3 pontos que eu achei super bacana nessa fotografia. A primeira é que a posição do rosto dela tá incrível, uma posição que eu amei e achei super diferente. O segundo ponto é, a posição das mãos está divinamente incrível. Eu não sei explicar o que eu sinto vendo essas mãos, mas é algo bem legal e uma sensação bem diferente. Eu digo isso porque eu sou apaixonada por mãos e eu quero saber se tem alguém aí que também é. Bom, o terceiro ponto, os olhos, eu não sei vocês, mas esse olhar consegue penetrar a minha alma, sério. Muito forte, um olhar que me deixou empolgada para pintar. E eu quero saber de vocês, vendo essa foto / pintura, o que vocês sentem. Vai pensando aí durante o vídeo e me conta lá nos comentários. Pois bem, vamos ao que interessa, que são as boas e velhas dicas sobre aquarela, que a gente tanto ama, não é mesmo? Bom, eu vou começar falando da pele. Geralmente eu utilizo vermelho, um tom de rosa, amarelo ou laranja e azul ultramarino. São essas as cores que eu costumo utilizar. Eu vou optar por falar as cores em português porque eu acho mais simples e mais didático. Então, vou optar por falar assim, fica mais simplificado, vocês conseguem entender melhor. Bom, na parte da bochecha dela, deixei mais avermelhada, porque na referência tá assim. Então, achei super fofo e eu abusei mesmo do vermelho, não vou mentir. Já na parte dos olhos, como eu disse anteriormente, foi uma das que mais me chamou a atenção. Então, eu detalhei bem, deixei os pontos de luz bem forte e escureci os que estavam com sombra, para dar aquela profundidade incrível e deixar o olhar bem impactante, sabe? Porque se não for assim, eu nem quero. Os tons que eu utilizei basicamente foram marrom escuro, cinza, verde e azul, para deixar bem dramático. Então eu utilizei bastante cor no olhar para dar esse efeito mesmo de profundidade e essa melancolia, enfim, achei que ficou bacana e é sobre isso. Sobre os materiais do vídeo, eu utilizei o sketchbook da Hanemili, que é o Watercolor Book 100% algodão, a aquarela é a da Lucas Studio e os pincéis são da Daler. Quem já tem um tempinho aqui no canal sabe que eu amo esses pincéis e eu não largo deles nunca. Inclusive, super recomendo, né? É algo que eu sempre carrego comigo em relação à arte aqui. Os detalhes, são eles que fazem toda a diferença. A observação da referência é fundamental para sua pintura sair incrível. E eu não me refiro apenas ao realismo, por exemplo, eu me refiro a todo estilo de arte. Um pontinho de luz que você usa em determinado local, coloca, no caso, enfim, tom diferente que você usa. E os detalhes fazem as obras de arte serem encantadoras. Por isso é sempre bom estar estudando, praticando, de tudo um pouco, tá, gente? Não é só uma coisa não, pelo amor de Deus. Pratica de tudo um pouquinho para aguçar ainda mais o nosso olhar e, consequentemente, colocarmos detalhes nas nossas pinturas. Então, por isso, estudem muito, observem muito e, principalmente, pratiquem muito.
Aproveitando que eu estou fazendo a sombra, queria falar algo que pode ajudar vocês quanto à luz e sombra. Do mesmo jeito que usamos o pigmento bem diluído com água para deixar a luz em determinado local, devemos também usar o pigmento mais puro, ou seja, sem muita água, no caso, para fazer a sombra, entende? Consegue compreender? E o que mais fazemos, principalmente quando está se iniciando na aquarela, é colocar muita água, para deixar a cor bem clara. Não que isso seja errado, vai muito da sua arte, mas falando sobre luz e sombra, deve utilizar o pigmento puro, ou seja, assim, sem quase água, sabe? O pincel bem seco assim, só úmido mesmo para conseguir tirar o pigmento da paletazinha, né? Assim a cor fica bem mais intensa e você consegue esse resultado de luz e sombra. Então uma dica que eu deixo aqui é: sempre procure referências que vocês precisem utilizar cores. E o pigmento mais intenso, né? Questão de preto, marrom, enfim, sem muita água, né? Assim você vai treinando mais e perdendo o medo de colocar a tinta no papel. Para essa cor da boca, eu usei a cor siena, vermelho e um pouquinho de azul ultramarino, bem pouco mesmo. No lábio superior, eu deixei as cores mais intensas, sem diluir muito, e na parte inferior usei as mesmas cores, porém diluí com água para deixar um tom bem mais claro. Outra coisa legal de comentar é sobre as sombras na boca. É super importante fazermos o sombreamento ao redor da boca para dar esse ar de volume, entende? Em quase todas as referências você vê uma sombra na região da boca, geralmente é no lábio inferior, por ser uma parte mais carnuda. É natural que faça uma sombra logo abaixo. E mesmo que na referência, por exemplo, esteja mais clara, é só você usar um tom diferente da pele que já vai dar o aspecto de sombra. Nessa parte do vídeo eu aumentei a velocidade para não ficar muito longo, já que é uma parte mais de preenchimento e que não tem tantos detalhes assim. O sombreamento das mãos foi algo bem simples, já que aparece apenas alguns dedos e uma pequena parte da mão. Não tem muito o que comentar, mas quero trazer um vídeo específico de sombreamento de mãos. É algo que eu ainda não tô 100% e às vezes eu fico bem perdida. No cabelo eu utilizei um marrom bem escuro e em seguida misturei guache branca com aquarela preta. Pois é, gente, o negócio é usar o que tem. Fiz uma mistura porque com o marrom escuro que eu tinha colocado eu não gostei muito. Então por isso eu fiz essa misturinha aí doida. Nos detalhes dos fios do cabelo eu usei um pincel da Daler, que é super fininho, ótimo para fazer traços bem finos. Basicamente eu fui só seguindo a referência mesmo e acrescentando alguns onde eu queria. Para a roupa, utilizei um azul claro e só preenchi o espaço mesmo. Usei um pincel chato porque mais pra frente vocês vão ver que eu uso ele para fazer os traços. Traços esses que darão o efeito das dobras da roupa dela. Então, use pincéis de todos os tipos e não apenas redondos. Cada estilo de pincel tem uma pincelada barra efeito, né, diferente na sua pintura. Além de que às vezes o tempo da pintura também é bem reduzido. Artistas, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei essa pintura e espero que vocês tenham aprendido com o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo e até mais. Tchau!